Amigos e minhas amigas do LAC Concursos, sou o professor Luiz Antônio Carvalho e com muito prazer, muita satisfação, vamos ministrar mais uma super aula de administração pública, né? Inclusive por esse assunto, essa disciplina, o professor tem bastante carinho por ela, porque foi a disciplina que o professor iniciou sua carreira no magistério, a minha carreira na docência de administração pública. Sou administrador, então é uma coisa muito legal sempre ministrar aula de administração pública, mas esse assunto que é um assunto que eu adoro, né? Gente, esse assunto administração pública, tá? Você não pode, principalmente o assunto administração burocrática, estudar somente burocracia, tá? Você tem que ir para a prova preparado, você tem que ir para a prova, eu sempre falo brindado, cara. Então, esse assunto, administração burocrática, não tem jeito. Para você ter uma compreensão, certo, do todo, você tem a obrigação, você tem um compromisso de assistir essas 3 aulas. A administração pública patrimonialista, depois a administração pública burocrática e depois a administração pública gerencial. Por quê? Primeira coisa, vamos lá, foco em questões de prova. Todas as bancas examinadoras costumam, um perfil de prova que a banca examinadora cobra é o seguinte, cara. Ele vai mandar uma característica da administração gerencial para você e vai falar que é de patrimonialismo, está o quê? Está errada, ou vice-versa. Então você tem que conhecer esses três tipos de administração pública. Na aula anterior nós estudamos administração pública patrimonialista, não é isso? Aí tem administração pública gerencial e depois a administração pública burocrática e depois a gerencial. Essa aqui é a sequência. Tá? Aqui nós estamos falando de quê? De administração pública, não administração privada, né? E o que acontece, né? Os modelos de administração pública, o nome já diz, vai administrar o quê? A coisa pública, não é isso? Então, os modelos de administração pública, eles vão se moldar o tipo de Estado, né? Por exemplo, nós temos um tipo de Estado, o Estado o feudal, por exemplo, e o Estado absoluto, nós tínhamos o tipo patrimonialista. Nós já temos algumas características do patrimonialismo que nós estudamos na aula passada. Quais são as características? Corrupção, nepotismo, não é isso? Apropriação do cargo público para interesse pessoal e assim por diante, né? Ausência de competência técnica são características do patrimonialismo. Dado o momento da sociedade, a sociedade rejeita esse tipo de administração, esse tipo de Estado. Surge o quê? A administração pública burocrática. Então, vamos começar essa aula de burocracia para vocês, que o grande mentor da administração pública burocrática é um cara chamado de Max Weber, né? E Max Weber idealizou o modelo de burocracia para a administração pública de forma, atenção, de combater a administração pública patrimonialista. Beleza, deu certo? Claro que deu certo, né? Existe burocracia ainda? Claro que existe burocracia. E sobre esse assunto, digo para vocês que para vocês acertarem questões de provas, você vai ter que vencer as suas paixões. E esta aula, o professor vai ter o prazer de ajudar nesse sentido. O que acontece? Dado o momento, a administração pública burocrática, né? Ela não consegue mais atender às necessidades da administração pública, da própria sociedade, e aí surge a administração pública gerencial, tá? Então, olha só, o surgimento de cada um desses 2 tipos são completamente diferentes. Eu já estou passando para vocês informações de análise fundamentais para a sua prova. Primeira coisa importante, olha só, a administração pública burocrática surge para que exterminar a administração pública patrimonialista. Bacana, fechou. Para combater o patrimonialismo surge a administração pública burocrática. Ok? Já a gerencial, ela surge para quê?
para aumentar a eficiência da administração pública burocrática. Ou seja, não é para eliminar. O examinador vai querer falar isso para você. O examinador vai falar assim, surge o gerencialismo com o objetivo de quê? De eliminar a administração pública burocrática. Isso aí está errado, né? A gerencial surge para aumentar a eficiência do modelo burocrático. Bacana? Então vamos lá, né? Então essa aula aqui, uma aula muito gostosa, uma aula muito interessante, uma aula aí que o professor gosta muito de ministrar essa aula, uma aula que o professor considera ela exaustiva. O que é uma aula exaustiva, prof? Uma aula exaustiva é aquela na qual o professor tenta enxergar todos os tipos de questões possíveis. Então, se você assistir essa aula, se você prestar bastante atenção, você pode ter certeza do seguinte, cara, que você vai estar preparado para a prova do CESP, para a prova da FCC, que é a Fundação Carlos Chagas, prova da Sesgran Rio, VUNESP, o FMT, o FRJ, ou seja, qualquer banca do Brasil você vai mandar bem. Tá certo? Então vamos para a aula. Essa aqui eu não chamo de uma aula, eu chamo de um show, porque é muito interessante. Só recordando para vocês, características da administração pública patrimonialista, né? Vamos lá, cara, primeira característica, ó, palavras-chave. Professor, para que isso? É para que quando vocês identificarem no comando da questão, ou vocês identificarem qualquer uma dessas palavras-chave nas alternativas, você automaticamente tem que linkar que são palavras-chave do modelo patrimonial, administração pública patrimonialista, né? Ó, falou em sociedades pré-capitalistas. Pré-capitalistas, qual que é o tipo de administração? Patrimonial. Feudalismo, patrimonial. Nepotismo, patrimonial. Estamentos, patrimonial. Estado absoluto, estamos falando de patrimonialismos. Privilégios, patrimonialismo. Pessoalidade, patrimonialismo. Aí eu já chamo para vocês, faço um pequeno parênteses para vocês. Se eu coloco impessoalidade, já não é a mesma coisa que pessoalidade. Então, a pessoalidade é do patrimonialismo. Impessoalidade é da burocracia. Sinecuras, prebendas, corrupção, apropriação da res pública, ou seja, coisa pública, desorganização, são todas as palavras-chave do patrimonialismo, tá certo? Então tá aqui para vocês, né? Características do patrimonialismo. Beleza, né? Professor, especificamente, esse modelo de administração pública no Brasil, ele foi oficial? Foi oficial em 3 grandes momentos. Estou fazendo um pequeno complemento da aula de administração pública patrimonialista, que já foi gravada para vocês, e eu já aproveito o gancho e já mando para vocês o surgimento da burocracia, cara. Olha só. É aula exaustiva, cara. É tipo de aula de excelência, fantástica, top. Se na sua prova constar, tá? Lá, data de 1808. 1808 foi quando a família real portuguesa veio para o Brasil. 1808 nós temos o tipo de administração pública no Brasil chamada de patrimonialismo. Beleza. Então, o patrimonialismo no Brasil, ele vai de 1500 até 1930, com a criação do DASP. 1930, é claro que vocês sabem, o presidente do Brasil era Getúlio Vargas, não é isso? Ele tinha acabado, é o fim da República Velha, início da nova República, não é isso? O golpe lá de 1930 de Getúlio Vargas. Então é o seguinte, atenção, aqui é macete, cara, aqui é para você ficar competitivo. Em qualquer desse período que coloca lá no comando da questão, ou qualquer alternativa entre 1500 até 1930, você vai mandar a administração pública patrimonialista. O professor prepara você para você fazer uma prova e gabaritar. Agora, sabe o que pode acontecer? O examinador, claro que o examinador sabe que você sabe isso.
Mas o examinador, ele pensa que você não sabe o seguinte, que no Brasil nós temos 3 tipos de estágio da administração pública patrimonialista. E entre 1500 até 1822, o Brasil era o quê? O Brasil era... Olá, meus amigos! E aí, gostou da aula do professor? Quer continuar assistindo essa videoaula? Então convido vocês a acessarem o lacconcurso.com.br. Lá vocês vão encontrar a melhor preparação para o concurso da SEDUC MT 2017. Lançamos um curso pré-edital, mas podem ficar tranquilo que quando o edital for publicado, se tiver alguma alteração na nossa grade, e terá alterações, nós aqui do LAC Concursos vamos atualizar este curso de graça para vocês, desde que esteja dentro do seu prazo de acesso. Tá certo, meus amigos? Então, espero vocês aí no LAC Concursos, essa grande preparação. Nós vamos fazer de tudo para ser a melhor preparação para a SEDUC MT 2017, ok? Ah, já ia esquecendo. Você quer esse material de apoio do professor? Então, vá lá no nosso site, clique lá em materiais, faça o seu download de graça desse material do nosso grande professor. Um forte abraço, fique com Deus e espero vocês aqui no LAC. Tchau, tchau. Clique LAC.